Hoje eu vou bater um papo com um aluno do MetaMR, o Carlson, que já lucrou quase 50 mil reais, que já fez mais de 10 milhões de milhas. É isso daí, nós vamos começar uma entrevista com o Carlson. Hoje é muito mais que um aluno, ele é um parceiro, hoje é um coordenador aqui do MetaMR, é professor nosso de uma especialização. E só que o Carlson, antes de fazer 10 milhões, ele teve toda uma história, toda uma trajetória. E muitas vezes quando a gente vê alguém que está tendo sucesso em alguma coisa, a gente não sabe como que foi lá atrás, como que ele começou. Então você vai ter a oportunidade hoje de estar ouvindo um pouquinho a história aí do Carlson, que já chegou, que agora mesmo a gente vai conversar. E só relembrando que nesta semana agora nós estamos realizando um evento chamado Milhas a Moeda Perdida. E nesse evento são 4 episódios, já saiu 3, inclusive foi feito ontem o último. Se você não assistiu, corre aí no meu canal do YouTube, nos links que eu encaminho, em que você vai ter como assistir as aulas que vão ficar liberadas até domingo. E na segunda-feira sai a aula 4 e a gente libera as inscrições para o método MR de milhas, que o Carlson vai contar um pouco sobre isso também. E se você quer entrar no método MR de milhas, aproveitar um monte de bônus, 300 reais de desconto, um Pix de 300 reais, é muita coisa. Depois eu conto para vocês aqui. Tem um grupo VIP, tá no meu nome aqui. Você clica, vai lá pro meu nome, lá pro grupo e fica aguardando lá que a gente vai dar todas as instruções. Beleza? Então, já que todo mundo tá chegando aí, se você tá me vendo bem, manda um ok aí pra mim, manda um joinha e eu já vou chamar o nosso convidado aqui, o Carlson, para bater um... Boa, acho que vai dar certo, vamos ver. E aí, Carlson? E aí, tudo bem, Marcelo? Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Você me ouve bem? Te ouço bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, esses brinquedinhos aí em cima, é seu ou é do seu filho? Filho, eu peguei emprestado para poder fazer um cenário bonito aqui pra gente, mas é dele. Ah, tá certo, que tem gente que é adulto colecionador, né? Desses brinquedinhos. Eu falei, será que o Carlson aí eu não tava sabendo? Não é dele, mas eu gosto também. Na hora que eu vou comprar, eu faço parte ali da decisão de qual comprar. Que legal. Ó, Carlson, muita gente já que me acompanha já te conhece, mas muitos outros não, né? A gente tá tendo um evento aí. Então, se apresenta aí, por favor. Tá bom, eu me chamo Carlson, moro em Aparecida de Goiânia, Goiás. Tenho 35 anos, sou analista de sistemas e sou casado, tenho 2 filhos e sou um milheiro profissional. Que legal, que bacana. Então, para quem viu já o anúncio que eu falei, né, do Carlson, mais de 10 milhões de milhas e tal, você vê que ele tem outras coisas, né? Então, ele tem trabalho, ele tem esposa, tem filhos e tem um nenenzinho que nasceu agora, né? Tá bem recente, ele tem quase um mês. Então, Que tá bem legal. recente ele. Qual que é o nome? Luca. Luca, parabéns, muito bom. Então, a gente já vai começando por aí, para quem está assistindo, já ir observando esse tipo de coisa, né? Mas antes da gente chegar no Carlson atual, né? O Carlson que já tem muito resultado, vamos voltar naquele Carlson lá de trás, né? Antes de você fazer o MetaMR, antes de me conhecer. Lá atrás, Carlson, como que era? Você já conhecia de milhas? Tinha cartão de crédito? Como que era isso? Não, eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha o hábito de utilizar o cartão de crédito, né? Eu não pagava todas as coisas com cartão de crédito, então eu usava o cartão de crédito quando eu queria fazer um planejamento de uma compra maior ou que eu queria antecipar um sonho. Aí eu fazia uso do cartão de crédito porque eu não sabia utilizar, né? Eu não tive uma educação financeira vindo de berço. Uma curiosidade desse ponto de não ter educação financeira foi que uma semana antes de eu casar, eu pedi um conselho do meu pai. Ele deve estar por aí assistindo a gente. E aí eu perguntei para ele, pai, você pode me ensinar algumas coisas sobre educação financeira, né? E aí ele falou assim, filho, você vai lá, você aprende, depois você volta aqui e me ensina que o papai não sabe de nada. Então, ele foi honesto, né?
ele é sempre muito honesto com a gente, então isso foi muito legal e isso me deu força. Pô, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ser protagonista dessa instrução, né? Antes eu não era culpado porque eu não sabia que eu não sabia. Agora, Uhum. a partir daquele momento, daquela conversa franca, né? Eu tinha consciência de que eu não sabia e procurei ajuda com meu pai e ele falou, ó, vai lá e aprende. Com as milhas foi desse jeito. Eu não sabia utilizar o cartão de crédito, eu não sabia que existia as milhas e nem o mundo de possibilidades que a milha traz. Eu não sabia disso. Mas Através você de... tinha Eu cartão tinha cartão, mas eu não usava muito, né? Era um cartão e que nem dava... sabia se tinha milhas. Não, eu sabia que ele pontuava, mas eu acompanhava a pontuação dele, não deixava vencer as milhas, essas coisas, mas não era um objeto. Eu não sabia que valor que era a minha moeda perdida. Eu não sabia Uhum. disso. Então, eu fui ter consciência disso depois que eu comecei a acompanhar o Café com Milhas. Naquele momento, Ah, mas espera aí, Carlos, vamos chegar lá. Então, ó, vamos pegando aí. O Carlos não conhecia nada, mas ele tinha cartão de crédito. Mas assim, Carlos, antes de você assistir o Café com Milhas, o que que deu para você querer aprender com milhas? O que aconteceu? Você falou, deixa eu assistir um vídeo sobre isso. O que foi? Você lembra? lembro, eu soube que dava para trocar passagens aéreas, milhas por passagem aérea. Esse foi o gatilho. Ah, tá. Teve algum amigo seu, alguma pessoa que viajou com milhas? Não, eu soube fazendo uma pesquisa que eu queria viajar, né? Então eu soube que dava para viajar com milhas. E aí eu me despertou o desejo de conhecer mais sobre o assunto. Ah, entendi. Que você tinha uma viagem para a Europa que você queria fazer, você começou a estudar, né? Exatamente, exatamente. E, Esse era o projeto. legal. Olha aí, ó, isso aí foi a faísca, né? E aí, nessa de estudar, você encontrou o programa, o meu Café com Milhas, né? Foi. E eu nem estava decidido a estudar, eu estava um curioso, né? Queria saber mais sobre o assunto. Eu nem sabia que existia um estudo tão aprofundado quanto o método MR proporciona, né? Então eu queria saber mais a respeito. Fiquei curioso e queria saber mais a respeito. Nas pesquisas que eu comecei a fazer, veio o Café com Milhas. E aí eu comecei a acompanhar como se fosse um noticiário mesmo. Todos os dias eu comecei a entender que existia possibilidades que eu não estava enxergando, que eu nem sabia que existia. Então isso foi muito legal no começo. E para quem está assistindo aí, o Café com Milhas é um programa que nós temos, né? Atualmente a gente terminou uma temporada e nós não começamos outra temporada ainda. Mas já foram 5 temporadas. Nossa, eu perdi as contas já. De cada temporada a gente fazia 120 programas, então tem uma pancada em mais de 500 programas, né? E eu me lembro, Carlos, que eu lembro que porque eu faço no YouTube, né? E aí, na época, acho que quando você começou a assistir era YouTube, né? Não era Já? Instagram, não, né? Não. Você já pegou no YouTube já. Uhum. E aí eu me lembro do Carlos, e você tinha uma foto e de óculos. Então era um cara de óculos escuros, você lembra dessa foto? Lembra? Então aparecia lá o Carlos lá com a foto de óculos escuro, de barba, e aí eu conversava, né? Perguntava, e aí, pessoal, tudo bem? De onde vocês são? E o Carlos falou que era de Goiânia. E aí me chamou a atenção, né? E o que você falou é verdade. E sempre eu lembrava. Todo dia, que eu era todo dia, né? Sempre o Carlos estava lá. E assim, Carlos, eu lembro que você... Eu acho que como seu pai foi honesto com você, né? Você chegou honesto no Café com Milhas. Você chegou, olha, não sei nada, tô aqui aprendendo. E tava ali com aquele espírito de aprendizado mesmo, né? Então, realmente, eu olhando para você, agora a gente conversando, eu tô lembrando do cara que conhecia nada pro cara de hoje, né? Então, foi muito legal. E você foi aprendendo no Café com Milhas? Foi te ajudando? Como é que foi? Que era conteúdo gratuito, né, que a gente Sim. fazia. Já nesse conteúdo gratuito, mudou totalmente a minha forma de perceber as milhas. Onde eu tinha a curiosidade para fazer a troca por passagens. Quando eu cheguei no Café com Milhas, dia após dia eu via as implicações. Como que eu poderia utilizar as milhas dentro do meu dia a dia. Então, nem pensava que poderia ser um gestor profissional de milhas, nada disso.
Eu queria utilizar as milhas, aprender a acumular de maneira mais rápida, porque eu tinha um objetivo que era fazer a viagem, e, e eu fui aprendendo que dava, com gastos do meu dia a dia, dava para fazer o acúmulo maior. E aí, cada dia mais eu ficava mais curioso, mais curioso, mais curioso. Que bacana, que legal. E, Carlson, foi que ano que você começou? Foi 2020? Você lembra do ano, Foi mais ou menos? Foi 2020. 2020. Uhum. Que você começou a assistir o Café com Milhas, né? E depois a gente abriu as inscrições do Método MR, né? Foi. E, Carlson, você chegou a participar de evento gratuito, como esse que eu estou fazendo agora, não? Você entrou direto no curso? Eu entrei direto no curso, porque eu já estava Ah, acompanhando tá. o café. Eu acompanhei o evento, mas Uhum. eu já estava acompanhando o Café com Milhas e já estava decidido a fazer o curso. Então, foi uma questão de abrir as inscrições e eu logo entrei, porque eu já estava decidido a fazer. E tem uma curiosidade aí do Carlson como que é essa história do dia que você entrou? O que estava acontecendo? A questão do presente? Então, aconteceu que as inscrições da minha turma, ela ocorreu no dia do meu aniversário. E foi exatamente no dia do meu aniversário. E aí eu pensei, olha, eu já iria fazer e falei, eu vou me dar esse presente. E foi um dos melhores presentes que eu me dei. Que legal, que bacana. E, Carlos, entrou no Método MR, né? Então, para quem está assistindo, o Método MR de Milhas é o nosso curso, né? Que tem conteúdo gratuito, mas o Método MR de Milhas é conteúdo aprofundado, onde a gente estuda mesmo, né? Naquele momento, você lembra mais ou menos a quantidade de milhas que você tinha? Lembro, assim que eu entrei, eu já fazia alguns acúmulos que a maior parte das pessoas não conhece. Usava o cartão de crédito, não para tudo, como eu aprendi depois, mas eu já vinha acumulando. Só que eu fiquei 2 anos acumulando, depois de saber que existiam as milhas, acompanhando o acúmulo de milhas para fazer o resgate da passagem. E aí, depois de 2 anos, só que assim, aquele acompanhamento só vou pagando a fatura em dias e vou olhando quantas milhas tem. E aí, uai, mas esse negócio que não cresce, não evolui. E aí nesse período, deu a curiosidade para saber quantas milhas eram necessárias para fazer a viagem. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui há 2 anos acumulando o negócio e não dá para emitir um trecho. Eu falei assim, não, tem que ter um jeito mais eficiente de fazer isso aqui. Aí eu fui pesquisar. Aí eu caí no método, no Café com Milhas, e aí eu fui estudando. Eu passei 2 anos para acumular cerca de 15, 20 mil milhas. 2 anos. 2 anos você acumulou 20 mil milhas. Então você entrou no MetaMR com 20 mil milhas. Mais ou menos que eu me recordo é mais ou menos isso aí. E essas milhas, Ah, elas tá. já eram milhas, porque estavam na companhia aérea. Porque o meu cartão de crédito era um cartão de crédito co-branded de uma das companhias aéreas. Então não Ah, dava nem para fazer a transferência e esses 20 virar mais, né? Até 40 mil milhas. Não dava para fazer isso. nossa. Olha, para quem está assistindo, está começando agora, né? O que o Carlos está explicando desses cartões são aqueles cartões de companhia aérea que muita gente tem, né? Smiles, Latam, Azul. E você não tem como aumentar os pontos nas promoções. Ele já cai direto na companhia aérea. Então você não tem como participar, que é o cartão que ele tinha, né? E Carson, vem cá. Você entrou no curso Metamente Milhas. Aí chegou lá, você já era um cara que trabalhava, já era casado. Você já tinha filho na Já? época, não? Um filho? Uhum. Já tinha filho, né? Como que era para você fazer o curso? Onde você arrumava tempo? Você achava difícil? Como é que foi isso para você, o curso na prática? Não, eu fiz da minha rotina, separei um tempo exclusivo para estudar, né? Então eu preparei um ambiente correto, preparei um horário, um compromisso de horário comigo mesmo, né? De estudar uma certa quantidade de tempo por dia.
e aí o assunto ia me fascinando e a tendência era sempre passar desse horário, né? Ficar cada dia mais estudando mais tempo. Mas eu fui tendo disciplina para poder estudar e também a conciliar a vida familiar, a vida profissional e outras coisas que eu fazia também. E era difícil quando você estudava? Você estava achando difícil? Estava dando para levar? Como que era o conteúdo do curso? O que que você achava? Você Não, consegue lembrar? o método ele funciona bem. Se você consegue se disciplinar para poder fazer aula após aula, e o importante é que você siga a metodologia que está sendo ensinada. Não pule aulas, não deixe de fazer as tarefas, não passe o curso inteiro só assistindo e nada de prática. O método funciona porque ele foi testado e aprovado por vários alunos, né? Então, você vai fazendo a aula, tem a tarefa. Faz a aula, tem a prática. Então, esse é o grande diferencial, né? Legal. E, Carson, eu estou tentando lembrar aqui, porque nós temos aquelas aulas com os alunos para tirar dúvidas, que a gente chama de mentorias em grupo, né? Então, as turmas, toda turma tem, para quem for entrar agora, né? A gente tem aula para isso. E o Carson tinha também naquela época lá. Você participava das aulas, perguntava? Como que eram aquelas aulas para você? Essas aulas eram um diferencial para mim, porque era o momento, como eu estava vindo estudando diariamente, então eu absorvia muito conteúdo, fazia os resumos, praticava, fazia o que a aula pedia, e aí às vezes eu não tinha me deparado com algum problema, mas outros colegas tinham. No momento da mentoria, eu conseguia perceber a visão de várias outras pessoas que tinham dificuldades que eu não tinha passado ainda, ou dificuldades que eu não tinha me atentado, porque para mim era uma facilidade, então me abria os olhos. Falar, se acontecer isso, eu posso fazer assim. E a experiência de todo mundo estando junto e também a metodologia que você pratica dentro das mentorias lá, fazendo com que cada pessoa não saia sem ter uma resposta da sua pergunta, do seu questionamento, da sua dúvida, né? Então, nós tínhamos ali várias horas de conversa sobre o mesmo assunto e vendo a realidade de pessoas diferentes e a possibilidade de fazer coisas que eu ainda não fazia. Então, isso foi riquíssimo. Que legal, bacana. O Carlos contando um pouco aí da trajetória dele. E, Carlos, você foi turma 10, não é? Fui turma 10. É turma 10. E agora a gente está indo para a turma 20. Depois que o Carlos entrou no MetaMR, já foram 10 turmas, né? E eu até vi uma pergunta aqui da pessoa falando, olha, como é que faz para entrar no MetaMR? As nossas inscrições não estão abertas, a gente vai abrir na segunda-feira. E quem quiser entrar, eu te sugiro o seguinte, clica no link que está no meu nome aqui, tem um grupo VIP que tem desconto para quem entrar na segunda. Depois eu vou falar sobre isso. Mas é só para não deixar você perdido aí para quem perguntou. E, Carlos, uma outra coisa também que a gente faz, é que às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, eu faço curso online, como é que eu vou tirar dúvida? Então a gente acabou de falar agora que a gente tem as aulas ao vivo. Mas a gente tinha um outro espaço também, que era a nossa comunidade, para tirar as dúvidas. Você colocava dúvida lá, você perguntava, como que era isso? Eu também não me lembro muito bem agora. Sim, eu colocava, era bem legal a interação. Uma das melhores coisas do método é ter um ambiente saudável aonde você pode conversar com pessoas sobre o mesmo assunto. Então, ali está reunido pessoas com o mesmo objetivo. Todo mundo se ajuda para crescer junto, né? E ali tem a equipe de suporte do método, aonde eles tiravam dúvidas, que eram os monitores, né? Então, eles respondiam as dúvidas, não deixava nenhuma dúvida sem responder e as dúvidas eram respondidas antes de 24 horas, era o prazo. Mas você colocava a dúvida e aí, tempo depois,
minutos depois, você ia olhar, já tinha a resposta daquela dúvida que você tinha, com as orientações. Olha, você pode fazer isso, isso e isso. Esse assunto está na aula tal e eu passei por isso e o meu caso foi resolvido dessa forma. Então, foi bem legal a interação dentro da comunidade do pessoal do suporte falando com a gente, os monitores orientando. Então, foi bem legal. Legal. Que bacana. O Carlos contando um pouco da experiência dele. Ô, Carlos, então vamos lá. O Carlson entrou com um pouco mais de quase 20 mil milhas aí. Né? Então nós estamos falando que o Carlos já tem um tempo. Entrou 2020, 21, 22, praticamente 2 anos, né, Carlos? Sim. Depois a gente vai falar mais sobre isso, que o Carlos fez muita coisa nesses 2 anos. Mas hoje, Carlos, então o cara que tinha 20 mil milhas, hoje você já acumulou quantas milhas? Você tem uma base a respeito disso? Tem. Bem no começo eu controlava as coisas por planilha e ia fazendo porque, cara, eu passei 2 anos para acumular 20 mil milhas. Então eu não imaginava como ia ser até então, né? 3 meses depois, eu demorei, pessoal, 2 anos para acumular 20 mil milhas. Com conhecimento, dedicação, estudo, me aplicando com o método, eu consegui em 3 meses bater a marca de 1 milhão de milhas. 1 milhão de Rapaz, milhas em muito 3 meses. Cara, Muito para mim aquilo ali foi bom. uma coisa. É um número simbólico, mas foi uma coisa que me abriu os olhos. Cara, isso é possível. E eu não deixei de fazer nenhuma das minhas outras coisas Uhum. para fazer isso. Eu só aproveitei a moeda perdida, que eu nem sabia que era uma moeda perdida, né? Então eu fui lá Verdade. e fiz. De lá para cá, eu acumulei cerca de acúmulo, tem mais de 15 milhões de milhas já acumuladas. 15 milhões de milhas. Rapaz, que fantástico! É um número bem Muito expressivo. bom. Olha aí, gente. Quem não tinha nem 50 mil milhas, tinha 20 mil milhas aí, já ter passado de 15 milhões de milhas. Rapaz, eu acho que quem vê, Carlos, não tem nem noção, às vezes, do que é isso, né? É, Carlos, e tanto que é importante quando a pessoa estuda, né? Você está falando aí. Esses dias uma pessoa me mandou um WhatsApp, depois eu vou até fazer um stories ou alguma coisa. Aí ela falou assim, Marcelo, eu tô com as milhas aqui vencendo. Eu recebi um e-mail. Aí eu já achei estranho, né? Recebeu um e-mail falando com as milhas vencendo. Aí ela me mandou um print. Eu falei, quantas milhas ela? Mais de 800 mil milhas. A pessoa não entendia nada. Mais de 800. Carlos, na hora eu já falei, é fraude. É fraude. É a fraude que você recebeu aí. Eu falei, da Livelo, Banco do Brasil. Ela, é isso mesmo. Eu falei, você quer ver que isso é fraude? Vai lá no seu aplicativo agora e olha quantas milhas que você tem. Ela olhou e falou, nossa, eu tenho 21 mil milhas, alguma coisa assim. Então, assim, ela não tinha. E ela estava acreditando, cara, que ela tinha aquelas milhas lá, que ela tinha quase 1 milhão de milhas, sendo que ela não sabia nada. E ela ia clicar, que era um vírus, né? Então, olha, tanto que é importante esse conhecimento que a gente tem, né? Que o Carlson está contando aí. E, Carlson, quem vê, né, vai falar, meu Deus, mas o que que ele fez aí? E o Carlson fez muita coisa nesse período, e eu sou testemunha disso, né? Eu me lembro, falando aqui do Carlson, que eu tenho uma admiração muito grande pelo esforço dele, pela construção. Aí eu lembro que a gente tinha vaga de monitor, né? Aí você foi lá, não, mas eu quero ajudar naquela maior boa vontade, daquele cara que queria aprender, sabe? E o Carlos foi lá, aprendia. Aí de repente o Carlos já estava ajudando outras pessoas e desenvolvendo, muito humilde. Eu falava, ó, Carlos, melhor isso, melhor aquilo, ele sempre aprendendo, né? Um cara que pratica. Então, assim, mas para as pessoas ouvirem de você, o que você mais fez que te ajudou nesse período todo para sair desse número de 20 mil para mais de 15 milhões de milhas aí? O que foi as estratégias que você mais fez que deu certo? ensinar outras pessoas. Basicamente foi ensinar o que eu tinha aprendido, porque quando eu ensinava outras pessoas, eu reforçava aquele conhecimento que eu tinha. Então,
quando eu explicava isso para uma pessoa, tem até uma técnica que agora eu vou falar, antes de ter a oportunidade de ser monitor, né? Eu tentava responder na comunidade, outro aluno, e falava do que estava acontecendo, né? Dessa transformação de mentalidade. Ela foi... a gente fala de números, de faturamento, fala também do número de acúmulo de milhas, mas isso para mim, é como troféus, né? São números expressivos, que é um troféu, mas o que mais valeu a pena em toda essa jornada foi a mudança de mentalidade que eu tive em relação à riqueza, à qualidade de vida e outras coisas. Então, compartilhar aquilo que eu estava aprendendo era muito bom para mim, porque eu ajudava pessoas que estavam ao meu redor para saber também que eles tinham uma moeda perdida e também para eu reforçar o meu conhecimento. Então, antes de abordar essas pessoas numa conversa informal, no churrasco, em casa, ou com um amigo que falava que queria viajar e aí surgia esses assuntos, eu não tinha quem falar, né? E aí, às vezes, me sentindo inseguro também de falar sobre isso. E aí, existe uma técnica, eu sou da área de informática, de tecnologia. Existe uma técnica que chama DUCK, do pato. Então, quando nós temos um problema, que nós não estamos conseguindo resolver ele, geralmente, de só você tentar explicar o problema que você está passando para outra pessoa, você mesmo produz uma solução para esse problema. Só de falar. Então, nós, da computação, nós utilizamos um pato para falar com o pato mesmo. É um patinho de borracha e você fala para ele, olha, eu estou tentando fazer tal funcionalidade e não está funcionando, por isso, por isso, por isso. E aí você mesmo consegue ter soluções. Quando eu fui para monitor, que eu fui aceito para ser um dos monitores, eu tinha a interação do humano. O pato não me devolvia um questionamento. Não falava, não, mas eu tentei fazer isso, não deu certo. Ou eu posso fazer isso, e se acontecer aquilo? Quando eu fui para monitor, elevou o nível. Os alunos respondiam e falavam, olha, eu preciso de fazer isso, mas eu preciso dessa estratégia ou daquela estratégia, o que vocês acham, o que vocês me orientam, esse cartão, aquele cartão. E aí a interação era bem melhor do que conversar com o pato, né? Então, que legal! Esse ponto de explicar para outras pessoas, ensinar e ajudar, além de ser uma coisa muito generosa, né? Eu acredito que você, eu e todos os professores que possa estar nos assistindo aqui, eu acho isso maravilhoso. As pessoas compartilharem o conhecimento que elas têm. Porque isso, eu sei que transformou a sua vida. Você já mostrou aqui pra gente, né? Transformou a minha vida também, a minha mentalidade, e eu não poderia ficar com isso só para mim. Então, eu tenho o dever até de compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor. Que legal, gente. Ó, se vocês estão gostando, manda o joinha, compartilha com um amigo, toca nessa setinha, manda para uma pessoa. Só essa técnica do Dunk aí já vale tudo. E, Carlos, e depois que você explicou isso, rapaz, aonde que eu vejo o Dunk agora, o patinho eu me lembro. Eu lembro que às vezes eu tô no shopping, já viu a lojinha no shopping, chama Dunk? Já. Acho que é de roupa de criança, né? Aí eu vejo o Dunk e eu falo, olha lá o Carlos, aí eu lembro da técnica. E ó, a gente gosta de... Olha o Ricardo falando, as estratégias do Carlos são sensacionais, principalmente das compras inteligentes. Olha o nosso amigo Alexandre da ADM Milhas, recomendamos aí você seguir o perfil do Alexandre ADM, perfil muito bom, sempre dá dica, tem um sistema muito bom que a gente utiliza, né? O Carlos utiliza também, então fica a recomendação para vocês aí. E ó, compartilha aí. Ô Carlos, nesse período, né, então, de aprendizado, de crescimento que você foi se desenvolvendo, pelo número de milhas, pelo número de renda que você conseguiu gerar. E o que aconteceu nesse período e que antes você nunca imaginava que poderia ter acontecido na sua vida?
Um fato, alguma coisa assim simples que seja. Então, a coisa mais legal que aconteceu comigo nessa trajetória toda foi uma coisa bem pessoal, que foi conseguir. Aconteceu um fato dentro da pandemia que uma pessoa próxima a mim perdeu o pai. Ele perdeu o pai e aí ficou desnorteado, né? Eu não tive perdas muito próximas a mim, então eu imagino como deva ser, né? E essa pessoa perdeu o chão, perdeu tudo, e o pai dele estava no Nordeste. Eu estou no Centro-Oeste e o pai dele estava no Nordeste. E ele inconsolável, porque não podia dar adeus ao pai, e não podia consolar a mãe, né, e etc. E eu falei, cara, dá sim, eu tenho milhas aqui, eu vou emitir a passagem para você, você já está disponível para viajar? Faz a mala aí, que eu vou emitir a passagem para você no primeiro voo que eu encontrar. E aí eu consegui emitir essa passagem para essa pessoa, para um amigo muito próximo, e ele foi. Depois que ele foi, resolveu, consolou os familiares e etc., ele voltou e aí agradeceu muito por ter feito, né? A passagem estava muito cara, principalmente uma passagem de última hora pago no dinheiro, né? E eu tinha as milhas para fazer isso. E aí ele ficou muito grato e eu falei, cara, você não tem ideia da emoção que foi poder. Porque se fosse no dinheiro, às vezes eu não teria o dinheiro para poder emprestar ou para doar para ele viajar, né? De estar numa posição onde eu tinha o conhecimento, que eu estava compartilhando com outras pessoas, e ter essa moeda, que no caso é as milhas, para poder proporcionar uma coisa que ele precisava, ser um socorro na vida dele. Então, isso foi a coisa mais gratificante que aconteceu assim. E aí ele pôde fazer a viagem dele, consolar os familiares e tal. E isso foi muito melhor do que a rentabilidade que teve nas milhas. Legal. Nossa, isso é fantástico. Realmente, quando a gente ajuda a pessoa, parece que a gente é mais ajudado, né? Quando a gente Foi. vê que você realmente conseguiu fazer isso, né? Isso é bacana, né, cara? As milhas, elas ajudam a gente a fazer isso, né? É uma moeda, né? Que às vezes a gente não observa, a milha é uma moeda, e prova disso foi que o Carson utilizou agora, né? O Carson, nossa, eu acho muito bacana para quem está vendo aí a trajetória do Carson, contando, né, quando ele começou, como ele aprendeu. E só para assim, para vocês terem uma noção, o Carson, ele se desenvolveu tanto, né, que hoje ele é um braço direito aqui dentro do MetaMR, né, da empresa MetaMR. Então nós temos o curso MetaMR de milhas da empresa. E nós temos uma especialização do MR Plus, e eu criei a especialização e tal, e aí chegou uma hora que eu vi que o Carlos, ele já estava muito preparado, né? E hoje ele é o nosso coordenador e professor da especialização MR Plus, onde os alunos já se aprofundam. Então, quem está aí e fala, eu quero entrar no Plus, não tem como. Você já tem que ter experiência, né? E, Carlos, até aproveitando sobre isso, né? O que você hoje resumiria do Plus? O que é a especialização Plus hoje para você? Já dando aula lá, o que você resume? Lá no MR Plus, nós temos um grupo menor de alunos, onde nós estudamos toda semana. Então, é um grupo dedicado, focado em estudar diariamente o mundo das milhas, trazendo novas estratégias. Quando uma estratégia sai no mercado, por exemplo, nós aplicamos lá, testamos, validamos com várias pessoas e depois disso nós replicamos para o restante dos alunos. Então, resumindo, é um lugar onde a gente estuda, se especializa, cada um tem uma habilidade diferente lá, tem pessoas mais estrategistas, tem pessoas que gostam mais de utilizar o mundo das milhas para aumentar a sua qualidade de vida. Então, nós temos um ambiente muito preparado para que as pessoas possam se especializar de verdade, se profissionalizar, diminuir o seu custo. O Alexandre fala muito sobre isso, né?
diminuir muito o seu custo na geração de milhas, utilizar coisas que você usa no dia a dia para você fazer, mas isso num outro patamar. Na aula de quinta-feira, só para você ter uma ideia, na aula de ontem, nós falamos sobre empreender no mundo das milhas, como ser gestor de milhas de verdade, algo profissional, com relatórios, discutimos estratégias, discutimos lá dentro alguns cenários e cada um dos alunos falou, só essa estratégia de hoje, dessa aula aqui, abriu os meus olhos para pelo menos dobrar o meu resultado financeiro que eu tenho hoje aqui. Então foi muito legal. Que bom! E ó, você que está vendo a nossa entrevista, escutando tudo isso, principalmente para quem está começando, você tem a oportunidade de aprender também, assim como o Carson começou, e que é o nosso curso Método MR de Milhas, e que nós abrimos as inscrições de tempos em tempos. Então, se você quiser entrar hoje, não tem como. A gente deixa para abrir de tempos em tempos, porque a gente abre turmas. Então, você acompanha o aluno do início até o fim. O curso ele tem a duração de 1 ano. Depois você pode prorrogar o acesso, né? Mas você tem a duração de 1 ano. E nesse 1 ano você tem acompanhamento. Então você tem um curso, que é uma plataforma que as aulas ficam gravadas. Você pode assistir o momento que você quiser. Você tem essas mentorias. No primeiro mês, a gente tem aula toda semana para tirar dúvida sua. Depois aí a gente fica de uma vez por mês, a gente tira dúvida, aí já é com todos os alunos do MetaMR. A gente tem uma comunidade para tirar dúvida, onde você escreve a sua dúvida, eu respondo, alguém da equipe vai lá, te responde a sua dúvida. E nós estamos abrindo na segunda-feira. Abre na segunda, fecha na quarta. Só que na segunda-feira, quem entrar, ele tem alguns benefícios. Então, por exemplo, o valor, ele está mais barato, fica R$300 de desconto para quem entrar na segunda-feira. Além disso, o primeiro colocado... Você viu o que vai ter o primeiro colocado, o Carlson? Não vi não. O pessoal da minha equipe sempre cria aqui, né? O primeiro que se inscrever vai ganhar um Pix de R$300. Então, olha que legal. O cara entra no curso e já ganha R$300 da inscrição dele, né? E você pode pagar o curso em 12 parcelas, né? Então, muito bom. 12 parcelas de R$119,70. Acho que é isso mesmo. O pessoal da minha equipe, depois, qualquer coisa, coloca aqui pra gente. Então, se você entrar na segunda, você tem esse Pix de 300, vai receber. Você vai ter uma consultoria comigo que vai ganhar. Então, você tem vários benefícios. Mas, para isso, você precisa conseguir entrar na segunda, nas primeiras horas, que são os benefícios que tem, né? Então, quem está aqui e quer participar, depois que terminar, vai no meu nome aqui, Marcelo, vai ter um link lá. Você clica, vai para um grupo do WhatsApp e fica esperando. Porque na segunda-feira, 8 horas, abre as inscrições para todo mundo. Só que 1 hora antes a gente abre para quem está no grupo VIP. E aí você pode ganhar o bônus, pode ganhar várias coisas lá. E fora que o curso tem a garantia de 14 dias, né? Você entra no curso, não gostou, pede para sair. Ah, me dá meu dinheiro de volta. E a gente devolve para você. Tá bom? Só abrindo parênteses aí para quem está aqui ouvindo o depoimento do Carlson. Carlson, para a gente encerrar, que eu sei que você é um cara também com muitos compromissos, né? Até agradeço você tirar esse tempinho aí. Que dica que você dá para quem está começando agora, para quem está aprendendo, está assistindo a live, está falando, o que é isso? O que você recomenda? Então, eu acredito que as pessoas que estão interessadas mesmo em descobrir essa moeda perdida e ter a sua mente despertada para várias coisas que hoje você não enxerga, possibilidades de aumentar a sua qualidade de vida, ou de fazer uma renda extra, ou de fazer ambas, você está no lugar certo, né? Você está no lugar onde vai ter um método que vai te levar. É só você seguir o que está planejado. Se você seguir o método do método MR, você vai ter resultados. Isso é certo. Se você se dedicar, se você fizer todas as tarefas, então, se você está aqui e você está, poxa, eu posso fazer, ter essa rentabilidade toda, ter todo esse acúmulo, você pode fazer isso muito melhor do que eu faço. Você pode fazer isso.
Basta você se dedicar, basta você focar e fazer, ir para a prática. É verdade, Carlos. Olha, você falando isso aí é uma coisa que eu me preocupei quando eu construí o MetaMR e que eu fui testando e tal, era de fazer algo que fosse uma receita de bolo, né? Que o cara fosse seguindo, para ter resultado. Tanto é que quando o aluno estava estudando, mas não fazia tarefa, eu chamava atenção, né? Puxava ele, ó, mas você fez a tarefa tal? Porque dependendo da pergunta da pessoa, eu já sabia, não fez a tarefa ou não estudou. E tanto que isso é importante. Hoje, cara, eu tô num processo aí de comer vida saudável, emagrecer e tal, né? E aí eu não tava emagrecendo, rapaz. Eu falei, mas que desgrama, o que que tá acontecendo que eu não tô conseguindo emagrecer? A minha nutricionista passou a dieta e eu não estava seguindo a dieta dela. Eu estava comendo do jeito que eu queria. Então tinha hora que eu comia uma coisa que eu não podia, comia a quantidade que eu não podia. E aí a minha ficha caiu. E olha que eu vou nela todo mês. E ela falou, Marcelo, você tem que seguir a dieta, porque se você não seguir a dieta, você não vai ter resultado. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que seguir mesmo, completar a balancinha agora, sabe? Foi o jeito que eu achei para eu poder seguir a dieta e ter o resultado que eu quero. E isso eu estou falando para quem está aí. Porque às vezes você está batendo cabeça e nunca aprende. Fica na internet, pega um conteúdo, pega uma diquinha aqui e não vai para frente. Quando você entra no curso, a gente tem um passo a passo, tem a forma. Qual que é o seu trabalho? Seguir o passo a passo. Seguir o passo a passo que você consegue ter resultado. É fácil? Não, mas vai exigir esforço. É possível para quem está aí. Então, por isso que a gente fez várias entrevistas e hoje estamos fazendo com o Carlos aí para falar sobre isso também. Mas, Carlos, ó, muito obrigado por você ter tirado esse tempo, vindo conversado com a gente, né? Você é um cara muito generoso, sempre está disposto a ajudar. O pessoal do Plus gosta muito de você, os alunos do MetaMR. Alguns alunos estavam aqui, né? Mandaram mensagem também. Não dá pra gente ler de todo mundo aqui. Ó, o Kleber, curso MR recomendo demais. O pessoal falando. Obrigado a todo mundo que estava presente aí. Beleza, Carlos? Precisar, nós estamos sempre à disposição. Eu também. Se você está pensando em fazer o curso, vem que você vai ter resultados. Dedicação, se você se dedicar, se você estudar de verdade, vai dar certo. Tá certo, então. Grande abraço, Carlos. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.